Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das funções de entrada e saída formatada. Sendo mais específico, a gente vai detalhar melhor a função printf. É possível também indicar o tamanho do campo, ou seja, a quantidade de colunas que nós vamos reservar na tela para apresentar um determinado valor, o alinhamento, ou seja, se este vai estar alinhado à esquerda ou à direita, e o número de casas decimais, no caso, por exemplo, de números em ponto flutuante. Para isso, nós vamos nos utilizar de alguns códigos que vão ser posicionados entre o código %, o caractere %, e a letra que vai indicar o formato, no caso D para inteiro, F para valores em ponto flutuante e assim sucessivamente. Vamos então analisar alguns exemplos. Primeiro eu destaco ali 3 exemplos relacionados a apresentação de valores inteiros. Então, o primeiro ali está determinando que deve ser reservada uma área na tela correspondente a 5 colunas para apresentar esse valor. No caso, se o valor consumir mais de 5 colunas, ou seja, se ele tiver mais de 5 dígitos, essa área é expandida. O que eu reservo aqui é uma área mínima. Então, mesmo que o número tenha menos de 5 dígitos, vai ser reservado a 5 colunas e o alinhamento vai ocorrer à direita. Então, por exemplo, reservei 5 colunas na tela e vou apresentar o número 12. Eu vou ficar com 3 colunas em branco e as duas últimas preenchidas respectivamente pelo 1 e pelo 2. Tá certo? Na sequência, ali eu tenho mais um exemplo, também relacionado com a apresentação de valores inteiros. Neste caso, eu estou também reservando 5 colunas, mas estou informando que se porventura o número tiver menos que 5 dígitos, eu vou preencher as colunas que ficariam vazias com zeros. E como ele, por padrão, é alinhado à direita, eu vou colocar zeros à esquerda do número. O último exemplo ali apresentado está indicando que deve ser reservada uma área de 5 colunas para a apresentação do número, e se porventura o mesmo tiver menos que 5 dígitos, o mesmo será alinhado à esquerda, tá certo? Tenho mais alguns exemplos aqui. Então, no caso, eu posso, para valores em ponto flutuante, determinar a quantidade de colunas que eu vou reservar e a quantidade de dígitos que eu vou ter de precisão, casas decimais, tá certo? Então, no caso, eu estou reservando 10 colunas e dizendo que eu vou apresentar o número com 4 casas decimais. Não preciso obrigatoriamente fazer uma reserva de colunas mínimas, para ser apresentado o valor. Eu posso simplesmente indicar a precisão que eu quero. Então, é isso que eu estou fazendo no segundo exemplo. Posso também usar alguns códigos em strings. Então, nesse caso aqui, eu estou determinando a quantidade mínima que eu vou ter de colunas reservadas. Então, vou reservar 10. Estou determinando a quantidade máxima de colunas. Então, se a minha string tiver mais que 15 caracteres, eu vou apresentar só os 15 primeiros, tá? E se porventura a minha string tiver menos que 10 caracteres, eu vou apresentar os mesmos alinhado à esquerda por causa do sinal negativo aqui. Se este não estivesse presente, por padrão o alinhamento é feito à direita, como acontecia para valores numéricos. Para vocês entenderem um pouco melhor isso, vamos ver isso na prática. Tenho aqui então a tela inicial do meu computador. Eu vou abrir agora um terminal. E agora no terminal eu vou abrir um editor de textos. Só um detalhe, eu posso já dar nome ao programa que eu quero criar. Então eu vou dar nome ao meu arquivo texto que vai conter o meu código fonte. Estou dando o nome prog e o .c é a extensão necessária para indicar que trata-se de um arquivo fonte para o meu compilador. Como o meu objetivo é trabalhar com vocês melhor a função de saída formatada printf, eu preciso então acrescentar no meu código-fonte a diretiva de pré-processador que inclui a biblioteca de entrada e saída padrão, a qual contém a função printf. Nós vimos também que todo programa em C vai ter a função principal main. No caso, a sintaxe da mesma tem esses parênteses. Aí eu vou ter o bloco da minha função principal. Vou me valer da indentação para facilitar a legibilidade. Então, vou dar ali 3 espaços para demonstrar o que vai estar dentro do meu bloco da função principal. A função que a gente vai trabalhar é a printf. Sintaxe da mesma, eu tenho entre parênteses os parâmetros para a função e eu sempre vou ter a string de controle, que é delimitada por aspas.
O objetivo desse nosso primeiro printf vai ser só destacar as colunas que nós temos na tela. Então eu vou, no caso, numerar essas colunas até 10. Vou numerar também as próximas 10 colunas. Vou me valer também da constante de barra invertida, n, para mudar de linha. Aí agora sim, a minha próxima instrução, que é o meu printf novamente, neste eu vou agora sim testar as formatações que nós acabamos de mencionar na nossa videoaula. Então, tenho ali minha string de controle. No caso, eu vou ter um %d para inicialmente trabalharmos a questão dos inteiros. Após apresentar o número, eu vou mudar de linha para facilitar a visualização no terminal. E eu vou apresentar inicialmente o inteiro 123. Tá certo? Feito isso agora, eu vou então só fechar o bloco da minha função principal. Vou agora salvar o meu código, fonte, fecho o meu editor e agora eu vou fazer a compilação. Então, eu vou traduzir, né, o que eu tenho no meu código-fonte, na linguagem de programação C, para a linguagem de máquina. Então, eu vou utilizar o compilador GCC. O nome do arquivo que eu acabei de dar é prog.c. Posso direcionar o meu arquivo de saída, objeto, o meu programa executável, para um arquivo com o nome que eu quero determinar. Vou usar a diretiva de compilação "-o" para isso e vou dar o nome prog para o arquivo. Tá certo? Dando Enter, agora eu faço a compilação. Vocês estão visualizando agora um aviso do compilador relacionado ao tipo de retorno padrão para a função principal main. No caso, ele está indicando que o tipo de retorno deve ser inteiro. É um aviso e não um erro, por quê? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas o fato é que, na linguagem de programação C, quando você não especifica o tipo de retorno de uma função, ele é assumido por omissão como sendo inteiro. Porém, pode ser que o programador não tenha ciência disso, já que é assumido por omissão. Então, o compilador dá um aviso indicando isso. Se essa mensagem de aviso incomodar vocês, a gente pode facilmente retirar a mesma. Então, vamos abrir novamente o arquivo. E agora, antes da palavra reservada main, eu vou colocar o tipo primitivo int, indicando o tipo de retorno, explicitando o tipo de retorno para a função principal. Agora eu salvo, fecho. E notem o que vai acontecer agora quando eu fizer a compilação. Eu não tenho mais nenhum aviso. Agora, então, vamos fazer a execução do programa. Então, /prog. Quando eu executo, então notem o que aconteceu, né? Eu numerei as colunas inicialmente e ali o meu número está sendo apresentado, 123. Vamos agora abrir, né, o código-fonte novamente e testar as formatações que foram apresentadas. A primeira coisa que eu vou fazer é reservar a quantidade de colunas. Então nós vimos que o número tem 3 dígitos. Eu vou reservar 5 colunas para esse número. Então, salvo, fecho e agora faço novamente a compilação, sempre necessário, né? Após cada alteração que eu fizer no código-fonte, eu fizer uma compilação para poder fazer uma tradução do novo código-fonte para o meu programa executável. Então agora eu vou executar o programa. Então notem o que aconteceu, né? Por isso que eu botei aquela referência para as colunas. Então eu tenho 5 colunas sendo reservadas e o número está sendo apresentado nas 3 últimas, porque ele, por padrão, é alinhado à direita. Vamos abrir aqui novamente e fazer algumas alterações. Primeira coisa, como eu vi que eu tenho menos de 5 dígitos e eu reservei 5 colunas, eu posso colocar zeros à esquerda do número para completar a quantidade de dígitos faltante para o número de colunas reservadas. Então coloquei o meu zero ali, salvo, fecho, novamente vou compilar e agora executo. Então notem ali, né? Novamente reservado 5 colunas e eu preenchi com zeros à esquerda o meu número. Seguindo nossa bateria de testes, vou fazer mais algumas alterações. Então, por exemplo, eu posso, se eu quiser, alinhar o número à esquerda, certo? Só que se eu deixar dessa forma, vamos ver o que vai acontecer. Salvo, fecho, novamente faço a compilação e a execução. Então notem que eu não vejo muita diferença do que está acontecendo aqui para o que aconteceu na primeira execução. Não consigo visualizar que foram reservadas 5 colunas. Então o que eu vou fazer para facilitar isso?
Abro novamente o editor. E agora aqui dentro do editor, olha o que eu faço. Eu vou colocar, após a apresentação do meu número, um símbolo. Vou botar um pipe para facilitar essa visualização. Salvo, fecho, novamente faço a compilação e agora a execução. Então notem, né, que o pipe está me indicando ali que eu reservei 5 colunas, né, porque ele está na 6ª coluna. E eu consigo visualizar esse alinhamento à esquerda. Vamos continuar então o teste das nossas formatações vistas anteriormente. Abro novamente o editor e agora eu vou testar para valores em ponto flutuante. Tá certo? Então, no caso aqui, vamos imaginar que eu tenho o número 123.456. Tá certo? Então, salvo, fecho, vou lá agora, faço a compilação e executo. Pronto. Então, notem aqui, né, que por padrão é apresentado o número com a precisão de 6 dígitos. Mas eu posso alterar isso, né? Poxa, como? Então, vamos voltar lá. Eu posso especificar a precisão. Então, por exemplo, eu só tenho 3 dígitos ali. Eu posso vir aqui entre o % e o F e colocar ponto 3. Vamos ver o que vai acontecer. Salvo, fecho. Novamente faço a compilação e agora a execução. Então, notem, está aparecendo apenas os 3 dígitos que eu indiquei. Tá certo? Vamos continuar. Como nós vimos, eu também posso reservar para ponto flutuante a quantidade de colunas que eu quero reservar para aquela área. Então, no caso, eu vou reservar aqui, nós precisamos de quantas colunas ali, né? O ponto ocupa uma coluna, como nós vimos, então eu preciso de 7 colunas. Então eu vou botar um número maior, vamos botar 10 colunas aqui, tá certo? Então eu vou reservar 10 colunas. Vamos ver o que vai acontecer. Compilo e executo. Então notem, né? O pipe está na 11ª coluna, eu reservei essa quantidade de colunas. Vamos voltar, continuar fazendo mais testes. Só para destacar para vocês que a quantidade de colunas que eu reservo para apresentar um número na tela, seja ele um valor inteiro ou ele um valor em ponto flutuante, é a quantidade mínima. Notem, eu destaquei que eu quero reservar 10 colunas. Vimos que se o número tiver mais do que 10 colunas, eu vou ficar com colunas em branco à esquerda do valor. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar a quantidade de dígitos que eu tenho. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso de quantas colunas? Eu vou precisar, né, de 6 para esses primeiros dígitos, 7 por causa do ponto e mais 3. Então eu preciso de 10. 10 é exatamente o número que eu estou reservando. Vamos colocar mais aqui então. 7, 8. Então eu vou extrapolar a área agora que eu tenho. Então vamos ver o que vai acontecer. Salvo, fecho, faço a compilação novamente e agora executo. Então notem que a área é expandida. Nesse caso eu estou, né, utilizando aqui 12 colunas. O meu pipe está na 13ª. Tá certo? E ele expande. Então a quantidade de dígitos que eu especifico, a quantidade de colunas, perdão, que eu reservo, tanto no valor inteiro, então a quantidade de colunas que eu reservo, tanto para apresentar um valor inteiro, como o valor em ponto flutuante, ela é uma quantidade mínima. Se o número precisar de mais dígitos que isso, essa área é expandida. Continuando então os nossos testes, abrindo o editor. Quero só destacar um outro detalhe para vocês. Nesse caso eu tenho 3 dígitos de precisão, né? Eu posso especificar aqui uma quantidade menor do que a que eu tenho de dígitos. Só vou apresentar só um, tá certo? Então vamos salvar aqui, fechar, e vamos ver o que vai acontecer. Compilo e executo. Então notem que eu apresentei só um único dígito. Tá certo, pessoal? Vamos continuar os nossos testes agora. Abrir novamente o arquivo. Agora eu vou testar para strings, tá certo? Lembrem-se que você podem fazer esse teste na casa de vocês. Então, fazer, né, os mais variados tipos de valores, tá certo? Bom, vamos lá então. Que string eu vou apresentar? Vou apresentar a string delimitada por aspas, né? Então, A, B, C, D, E, F, G. Vai ser a string que eu vou apresentar, tá certo? Então, vamos lá. Salvo, fecho, faço a compilação, faço a execução. Então está lá a minha string sendo apresentada sem problema nenhum.
Vamos continuar nossa bateria de testes. Abro novamente o editor. No caso aqui eu vou colocar uma quantidade. A gente viu que nós precisamos de 7 colunas para apresentar esse string. Vou botar um número maior aqui de colunas. Então vamos botar o número aqui de 10 colunas. Vou salvar agora. Fecho. Vou fazer a compilação e a execução. Então notem ali que o meu pipe está na 11ª coluna. Então eu reservei 10 colunas e a minha string está alinhada à direita. Eu posso também mudar o alinhamento da string, por exemplo, alinhar à esquerda. Vamos fazer isso agora. Então eu venho aqui, coloco o menos, salvo, fecho, compilo novamente, sempre é necessário, né? É bom que vocês vão se familiarizando com esse processo. Faço a execução. Então notem que está alinhado à esquerda agora. Tenho lá as minhas 10 colunas reservadas. Continuando nossa bateria de testes. Quero destacar um outro detalhe. Pode ser também que eu queira especificar não a quantidade mínima de colunas, porque a gente pode expandir isso, né? Só para deixar claro, se eu colocar aqui que eu estou reservando uma quantidade de colunas, sei lá, igual a 3, que é uma quantidade menor do que eu preciso de 7. Então salvo, fecho, vou lá, faço a compilação e a execução na sequência. Notem, expandi a área, né? Efetivamente eu consumi as 7 colunas necessárias para apresentar toda a string. Tenho mais opções. Então, por exemplo, eu posso especificar a quantidade máxima que eu quero de colunas. Então, no caso aqui, vamos botar, eu reservei 3. Mas se eu quiser apresentar uma quantidade máxima, então no caso aqui vamos colocar como quantidade máxima 4, tá certo? Então vamos lá. Ponto 4. Vamos ver o que vai acontecer agora. Compilei, executei. Então notem, ele vai reservar uma quantidade mínima de colunas que é 3, que pode expandir ou não, mas se eu especifiquei uma quantidade máxima de colunas, ele vai apresentar apenas os caracteres iniciais da minha string até o número máximo de colunas que eu permiti. Então no caso eu tinha 7 caracteres na string, apresentei apenas os primeiros 4, já que eu delimitei a área em 4. Feito esses testes, que eu acho que eu familiarizei vocês mais com o processo de edição, compilação e execução de programas no Linux, a gente vai voltar agora para os nossos slides da videoaula. Eu tenho aqui então o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. No caso, vocês devem construir um programa na linguagem de programação C, utilizando-se do código %, para escrever na saída padrão a seguinte sequência no formato apresentado. Para vocês compreenderem melhor o que nós temos aqui, eu vou destacar a quantidade de colunas, né, preenchidas por cada um desses valores. Então, tenho aqui, né, os símbolos pipe para delimitar, né, essas colunas. E aí, inicialmente vai ser apresentada uma string, com a formatação que vocês estão visualizando aí. Depois um valor inteiro, depois um valor em ponto flutuante e depois, novamente, uma string. Tá certo? Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. No caso, eu vou me utilizar da função printf, então eu preciso incluir minha diretiva de pré-processador. Todo programa em C tem a função principal main, né? Vou abrir o bloco da minha função. No caso, vou me utilizar da instrução printf. Aqui eu quebrei a minha linha neste ponto aqui, que era após uma vírgula que separava os parâmetros da função, por conta, né, do tamanho da fonte que eu usei e do tamanho que eu tenho da tela. Mas eu quero deixar claro que se eu fizer essa quebra aqui dessa vírgula do jeito que está sendo feito aqui, que separa parâmetros de uma função, o compilador entende que as duas linhas fazem parte de uma única, e ele compila sem problema nenhum, tá certo? Então neste caso específico aqui, eu posso fazer essa quebra e o compilador vai entender tudo isso como uma única instrução, finalizando no meu ponto e vírgula. Com o tempo, vocês vão se familiarizar com esses detalhes, eu vou sempre destacando à medida que a gente vá avançando nos nossos estudos, tá certo? Antes de comentar esse printf detalhado, só vou destacar que eu vou fechar o bloco da minha main. Então, no caso, o que eu estou fazendo aqui? Conforme nós vimos, né, na solicitação feita pelo exercício, eu vou ter os meus pipes presentes. No caso, eu tinha 15 colunas sendo reservadas para apresentar uma string, e essa estava alinhada à esquerda. Depois, eu reservei 5 colunas para apresentar um valor inteiro, e caso esse número tivesse menos que 5 dígitos, eu preencheria com zeros à esquerda.
Depois eu reservei 10 colunas para apresentar um valor em ponto flutuante e especifiquei 2 dígitos de precisão para esse valor. Depois eu reservei 20 colunas para apresentar uma string, tá certo? E aqui eu tenho os valores que devem ser apresentados referentes a cada um dos meus códigos por cento. Na minha string de controle eu tenho um argumento na minha lista de argumentos. Então primeiro é uma string, depois um valor inteiro, depois um valor em ponto flutuante, seguido de uma string. Eu quero destacar também para vocês que existem constantes de barra invertida, fora o barra invertida n que nós já trabalhamos. Então temos ali o barra invertida n, que significa nova linha, então ele vai ter uma quebra de linha, né, lá na minha tela. Não sei se vocês já se questionaram sobre o fato de, poxa, eu preciso na string de controle especificar tudo que vai aparecer na tela. Mas a minha string de controle é finalizada por uma aspas. Então se eu coloco um aspas para abrir a string de controle, no meio da string de controle eu coloco aspas porque eu quero que apareça na tela, o compilador, né, o processador da linguagem, vai entender que eu finalizei minha string de controle. Então eu vou ter a constante barra invertida, aspas, para indicar que eu não quero finalizar a minha string de controle, eu quero apenas apresentar na tela as aspas, tá certo? De forma análoga foi construída a constante, né, de barra invertida apóstrofe, apesar do apóstrofe poder ser colocado solto dentro da string de controle que vai ser apresentado. Isso aqui é só para manter uma coerência, tá certo? As aspas delimitam strings, apóstrofe, caracteres. Eu tenho também o caractere barra invertida 0, que vai corresponder ao zero decimal, valor nulo. Quando eu estiver trabalhando com strings mais profundamente, né, como armazenar uma string em memória, etc., vai ficar bem clara essa associação do caractere barra invertida 0 com o zero decimal. Mas a mesma coisa pode acontecer com barra invertida. Se eu quiser apresentar um barra invertida apenas na saída, né, na tela, eu não quero que esse barra invertida seja interpretado como um dos códigos constantes que nós temos aqui. Aí eu vou usar barra invertida, de forma análoga ao que acontecia com o %, né, com relação aos códigos %. Se eu quero só apresentar o %, eu ponho %. Também temos mais algumas, né, constantes de barra invertida que cabe destaque. Barra invertida T, que é responsável por uma tabulação, né, um deslocamento padrão. Vocês têm no teclado a tecla, né, Tab. Então, esse barra invertida T vai funcionar como Tab. Eu também posso fazer o recuo do meu cursor. Então, sempre que a gente apresentar algo na tela, após o final do que foi apresentado, vai ficar piscando o cursor. Eu posso fazer o recuo desse cursor, inclusive sobrescrevendo o que já foi apresentado na tela. E para isso eu posso usar o barra B. A gente vai utilizar, com o avançar dos nossos estudos, essas constantes barra invertidas e eu vou reforçar com vocês a utilização das mesmas. Eu só quero destacar aqui a existência das mesmas, apresentando essa tabela. E aí, com o avançar das videoaulas, vamos trabalhando todas. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!